Boa noite, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pela página do Sebir Bahia. Bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais uma live do Sebir Bahia. Estamos nos encontrando nesses dias, esse mês, né, especificamente esse mês de junho, toda sexta-feira à noite, com um tema pertinente a esse caminho da nossa vida, esse tempo que estamos vivendo de pandemia, de quarentena, e convidando amigos para conversar, convidando amigos do caminho, amigos tão próximos ou que fazem parte do CEBI. Hoje nós temos, com grande alegria, aqui, grandes amigos, o pastor Valdir. O pastor Valdir é batista e é membro também do CEBI, um antigo membro do CEBI, um dos fundadores e perpetuadores do CEBI Bahia. Não. E temos o grande amigo Adriano Portela, reverendo Adriano Portela, teólogo anglicano, educador, escritor, poeta. Então temos pessoas, aliás, temos poetas aqui, porque o Valdir também é poeta. Então, é uma noite de poetas aqui. Que coisa boa, muito bom. Estamos aqui para discutir sobre um tema que é muito pertinente ao nosso coração e à nossa caminhada de CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Nós somos um centro de estudos bíblicos dedicado à leitura popular da Bíblia e a uma leitura que ajude na inserção e nas lutas do povo de Deus. É assim que a gente se inscreve. E, para isso, nessa dinâmica de inserção no meio do povo, a dinâmica ecumênica é fundamental, é essencial. Né? Você pode ainda ficar preocupado com o significado disso. O que é ecumenismo? Né? A palavra vem de duas palavrinhas gregas, oikos, casa, e mene, comum. Então, ecumenismo, viver na casa comum, se encontrar na casa. Né? Mais estranho ainda pode parecer para você macroecumenismo, como está escrito aí no nosso banner, ou quem sabe, em algum lugar você está visualizando. Macro quer dizer maior, mais amplo, né? Então, é um encontro mais amplo dentro dessa casa. Então, com o ecumenismo, a gente quer tratar dos diálogos entre as igrejas cristãs, e macroecumenismo, a gente diz desse diálogo, desses encontros, desse esforço e desse empenho de estar junto com todas as religiões. Outra palavra para macroecumenismo também é diálogo interreligioso. Bom, as palavras podem fazer a gente se perder, muito conceito, né? O que é que a gente quer essa noite? A gente quer conversar sobre o empenho das igrejas e das religiões estarem juntos, dialogando, conversando, trabalhando para construir o reino de Deus. E nós temos dois grandes amigos aqui, que é o pastor Valdir e o reverendo Adriano. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu queria chamar Valdir para uma homenagem nesse início de live. Boa noite, bom poder participar com vocês nesse momento especial, nessa conversa com amigos, é muito bom, né? Só faltou uma mesinha com alguma coisa para a gente beber, né? Alguma coisa para a gente celebrar. Né? Fala com roda de conversa, sempre é bom celebrar com alguma coisa a mais. Muito bom, Adriano, te rever, que maravilha. Márcio, e vamos separar esse momentinho. Que bom, né? A gente poder separar esse momentinho para a gente trocar essa ideia. Mas eu pensei, né, já que a nossa conversa é sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, no dia 23 de maio, há menos de um mês, nós perdemos um grande amigo e talvez uma das pessoas que mais tenha, no meio protestante, batalhado pela causa ecumênica, pela causa do diálogo interreligioso, e eu estou me referindo ao pastor Djalma Torres. Né? Óbvio que com a pandemia não foi possível fazer a despedida que ele merecia, né? Essas homenagens e tudo, ainda que muitas coisas lindas foram produzidas, Márcio e Adriano. Texto do pastor Marcos Monteiro, uma coisa, um primor. Eduardo Ronert escreveu um brilhante artigo também. Né? Júlio Borges de Macedo, um velho amigo de Djalma, também escreveu um texto brilhante.
Então, muita gente. Né? Eu dei uma olhadinha assim, nas homenagens, nas notas públicas de muitas instituições, incluindo a OAB e tantas outras. Mas eu queria aqui até, como o CEBIR, que é um Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, numa mesa do CEBIR, fazer essa memória do pastor Djalma, e eu escrevi um pequeno poema, né, foi falar que estamos à mesa com poetas, né? Eu escrevi um pequeno poema em homenagem ao pastor Djalma, e gostaria de ler aqui agora, para vocês e todos que estão participando conosco neste momento. Eu chamei esse poema de Djalma das Águas. Djalma de todas as almas, de todas as cores, de todas as águas. Na ânsia de ser, provou o gosto da reprovação do duro sistema. Aprovado por Deus, sem dilemas, abriu trilhas, desbravou caminhos, mergulhou sem medo, navegou em oceanos para afirmar bem cedo o valor humano presente na vida. Djalma cheio de graça, criado em Nazaré, Djalma conselheiro, com canudos na mão, foi brincar nos terreiros, bebeu de todos os cálices e distribuiu o pão. Fez da comunhão seu rito, seu grito, seu jeito de orar. Construiu caminhos diversos, alcançando o diferente, mostrando no abraço inteiro o valor de todas as gentes. Então, Djalma Torres, presente na luta, presente na nossa vida. Que bacana, Valdir. Lembrar o pastor Djalma é muito importante. Me encontrei pouquíssimas vezes com ele, mas os encontros com ele sempre foram como a gente se encontra com uma grande alma, uma pessoa grande, né? E eu aproveito, queria estender essa experiência de lembranças de pessoas que são ícones dessa relação entre as igrejas, entre as religiões, para lembrar o reverendo João Dias, aqui em Feira de Santana, mas não em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil. O reverendo João Dias é uma figura muito importante para lembrar de pessoas que se dedicaram sua vida a fazer com que as rixas históricas das igrejas e das religiões cessassem para valer mais forte o reino de Deus, né? E no mundo católico, a minha referência enquanto experiência ecumênica é o Padre Avelino Brugos. O Padre Avelino, que voltou para a Espanha nesses tempos, é um grande obreiro, como os outros dois homens, é um grande obreiro do ecumenismo. Muito bem, então, feitas as homenagens, lembrando esses ícones para nós, é importante lembrar também que agora somos nós que temos que fazer a igreja, um mundo melhor e um mundo mais dialogável, com experiências mais práticas, né? Se você lembra de alguém que é um ícone para você da igreja, de forma particular dessa questão ligada ao diálogo entre as religiões, deixa aqui nos comentários para a gente fazer referência a ele, tá ok? E pode ir deixando sua questão, sua pergunta, seu comentário também, a partir do que nosso diálogo, nossa conversa pode despertar. Adriano Valdir, nós estamos há meio ano já, a São João chamando e a gente sem saber se vai, dentro de casa, entre aspas, porque a ideia de dentro de casa é confusa, não é todo mundo está dentro de casa, não é todo mundo está podendo estar dentro de casa. Mas estamos em meio a uma pandemia. Eu queria, na perspectiva, para além de análises mais formais, eu queria lançar para vocês como você sentiu, ou está sentindo, seja do ponto de vista sanitário, seja econômico, político, esse ambiente pandêmico que a gente está vivendo. Quem começa, Valdir ou Adriano? Adriano. Vou deixar a palavra para o decano. Gente, os mais velhos. Já falei, já fiz a primeira, por favor. Vai lá, Adriano, vai. Ok. São muitas coisas, né, que a gente... Quer dizer, é um bombardeio de coisas.
que a pandemia traz para a gente. Primeiro, traz a sensação da vulnerabilidade humana, não é? De uma hora para outra, de repente, não mais que de repente, como diz o soneto, né, de Vinícius, todo mundo tem que estar em casa, se pode, não é? Se não pode, deseja estar, não é? Sim. Há uma série de pessoas que têm ido aos seus serviços com medo, não é? No princípio da pandemia teve toda aquela discussão sobre isolamento social, mas a bem da verdade é que quem se dizia estar contra o isolamento, até essas pessoas fizeram isolamento. Então, acho que a primeira sensação que a gente recebeu foi da vulnerabilidade humana, não é? Por algo microscópico, né? A gente não identifica, né? Os povos originários, né, os indígenas têm dito desse inimigo invisível, né? Usam essa expressão, inimigo invisível. Depois, para o nosso contexto específico de Brasil, a sensação de orfandade, digamos assim, né? Se o Estado é quem deve organizar a vida, né, dos seus cidadãs, a gente sentiu que não havia muita boa vontade para a organização da vida, né? Cada um viva como puder. E aí a gente percebe as falências da vida política, da vida pública do Brasil. E isso, gente, quando a gente fala, isso não é apenas do momento específico, né? Claro que o momento específico que a gente vive, político, econômico, tem um caos, mas isso é acúmulo também de anos, né? De uma série de outras coisas. Porque quando a gente fala assim, fica parecendo que a gente está querendo se direcionar especificamente a uma plataforma política. Sem sombra de dúvidas é também, não é? Porque é quem está no momento com o poder nas mãos, mas a gente está falando de toda uma história política do país que lega uma série de deficiências básicas, né, aos cidadãos, seja em moradia, em saúde, em alimentação, em renda, não é? Então essa segunda coisa, né? Essa nossa a sensação de estarmos órfãos, de não estarmos protegidos suficientemente pelas instâncias que deveria nessa hora ser o braço forte que nos protege. E terceiro, né, para trazer aqui para o nosso contexto de ecumenismo e pandemia, eu acho que temos duas perspectivas do ponto de vista da atuação das religiões, né? Uma primeira perspectiva, que é aquela que é de sempre, né? Que é a religião como uma forte propulsora de solidariedade na sociedade. Quer dizer, a religião tem essa capacidade de mobilizar solidariedade entre os seres humanos, e isso a gente vê por uma série de ações das igrejas, dos terreiros, dos centros espíritas, de tudo quanto é tipo de expressão de fé, não é? Todas, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo, né, não é que seja uma coisa ou outra, eu gostaria de frisar isso, é ao mesmo tempo. Né, alguns desses segmentos religiosos tendo dificuldade de entender que a fé não imuniza, né, não é momento de se congregar da forma ordinária, costumeira, que a gente costuma congregar, se reunir, se abraçar, não é? E então, às vezes, no mesmo segmento religioso, numa mesma congregação, no mesmo lugar, a gente vê as duas posturas, né? A solidariedade e, ao mesmo tempo, a displicência, né? Então, respostas diversas da religião, um pouco isso, né? Para trazer. Não sei, deixar o Valdir falar, qualquer coisa eu trago mais algo. Né? Antes da fala de Valdir, obrigado, Adriano, registrar a presença de algumas pessoas da coordenação do CEBI Bahia. João Maci está por aqui. João Maci é do CEBI de Irecê. Edson está por aqui, Edson do CEBI de Salvador. E pelos arredores também estão as demais pessoas da coordenação. Carol, Camila. Valdir, Isabel manda lembrar que o seu licor está guardado, viu? Então fique tranquilo. Maravilha. Então, muito obrigado. Desculpe, Valdir, atrapalhei você. Não vi, né?
Que bom. Eu queria mais. Vou na mesma linha assim do Adriano, que ótimas percepções dele. Ele falando da vulnerabilidade, do sentimento de orfandade que a gente sente, e são coisas assim que parece que deixa a gente uma percepção da humanidade mais aflorada, da humanidade no sentido assim da insuficiência, né? A humanidade no sentido da fragilidade, né? Então, você enfrenta uma pandemia como esta, com um tipo de governo como esse que a gente tem, com um sem número de acontecimentos ruins, um atrás do outro, e a gente olha para um lado e olha para o outro e diz assim, o que é que eu faço? Para onde eu vou? Né? Como a gente vai encarar essa situação? Então, esse momento, talvez a principal marca que eu penso que se faz presente, eu vou usá-la aqui como sendo o eixo, no meu sentir, é a questão do fundamentalismo. Né? Me parece o fundamentalismo é o que tem caracterizado esse nosso tempo, esse nosso momento, e pela via do fundamentalismo, a gente vê uma série de expressões fruto, né, do fundamentalismo. Então, pela via do fundamentalismo, a gente tem vivido o exacerbar da expressão da intolerância, a intolerância religiosa principalmente, mas intolerância em todos os sentidos, né, no aspecto político também. Pela via do fundamentalismo, a gente vê a disseminação do ódio, né, é muito forte, é muito intenso, e a gente fica preocupado assim, como as pessoas podem imprimir a marca do ódio de forma tão forte e de forma tão deliberada, assim, as pessoas não estão, assim, não é uma distração e ele, sem pensar, fez algo ou disse algo, mas é algo sistemático, pensado, deliberado. Pela via do fundamentalismo, eu vejo as expressões do autoritarismo, a dificuldade do diálogo, a dificuldade da sensibilidade para com o outro. Pela via do fundamentalismo, eu vejo a veneração das armas, e o pior de tudo é que esse fundamentalismo ao qual me refiro, ele é praticado por pessoas religiosas, principalmente por pessoas cristãs, quando, na verdade, se afirmam seguidoras de alguém absolutamente contrário a qualquer tipo a qualquer uma dessas atitudes, seja da intolerância, seja do ódio, seja do autoritarismo, seja das armas, do uso das armas. Então, me parece que são estes elementos que têm dado suporte para este antigoverno que a gente tem. Esse antigoverno que se alimenta da carne podre. Né? São abutres, na verdade, que se alimentam disto. Então, tudo isso para desembocar e passa a desembocar de uma forma muito intensa e se escancara muito mais com a pandemia, né? Num total descompromisso com a vida. Né? Ou seja, parece haver um culto à morte, uma celebração à morte, uma ode à morte. Mas a morte de quem? A morte dos pretos, das pretas, das pobres, a morte de quem vive nas favelas, né? Então, parece que aquilo que se chama de necropolítica, né, um termo que está sendo massificado, um dia desse, em algum momento um tempo desse eu falava que há uma espécie de necroevangelho, né, um anti-evangelho, né,
que os fundamentalistas utilizam, leem a Bíblia, interpretam assim e vivem nessa perspectiva. Então, eu diria que, neste momento, mesmo traçando este quadro um tanto nebuloso, eu diria que, apesar disso tudo, há uma espécie de teimosia da esperança. Uma vez, eu me lembro, um amigo meu fez um texto de fim de ano, altamente assim, depressivo, um texto, e me mandou: o que você achou disso aí? Eu disse para ele: rapaz, talvez por ofício eu tenha a obrigação de ter esperança, eu não posso ceder a esta visão, ou seja, isso não vai me pegar, mas não vai me pegar de jeito nenhum, eu tenho que ter esperança, eu preciso dessa esperança para respirar. Isso me lembrou aquela historinha do Rubem Alves, uma historinha bem conhecida, bem pequena, aquela do morango na beira do abismo. Não sei se vocês já leram, né? Ele conta a historinha de um rapaz que estava numa floresta e vê um urro, um barulho de um leão, de um animal feroz, e corre, e na corrida desenfreada, ele cai, se sustenta em algumas raízes e percebe que está na beira de um precipício. E disse que quando ele está tentando se segurar, num dado momento ele vira para um lado e vê um vistoso, um lindo e vermelho e maravilhoso morango. E naquele momento ele estica a mão e come o morango. A historinha termina aí, que eu adoraria saber se o cara caiu ou não. Mas o Rubem Alves não disse, rapaz, porque a ideia dele era nos mostrar exatamente que, mesmo em momentos extremos, a esperança precisa, ou seja, mesmo em momentos de pandemia, mesmo momento atravessado pelo fundamentalismo, a gente há de perceber um morango, uma siriguela, uma manga, não é? Um caju, um cajá na beira do abismo, e a gente precisa comer, porque é isso que faz a gente respirar. Então, o cenário é duro, mas há esperança, há muitos sinais de esperança, há muita gente rompendo com esse modelo, há muitos cristãos e muitas cristãs rompendo com isto, e é isso que muita gente se organizando, muita gente praticando a solidariedade, fazendo muita coisa. Então, até nesse momento, Adriano, até a gente se sente um pouco menos vulnerável porque sabe que não está sozinho. A gente se sente um pouco menos órfão porque sabe que não está sozinho. E esses sinais, eu diria, é o morango na beira do precipício. Morango, Bacana, muito legal. Mas, diga, Adriano. Se for possível, queria acrescentar duas coisas. A partir da fala de Valdir me veio a lembrança. Por favor. Uma é um texto do C.S. Lewis chamado Viver em Tempos de Bomba Atômica. Então está ali no contexto de uma das guerras mundiais, e aí ele começa a dizer: olha, de repente a gente viu o grande poder destruidor que a humanidade tem, né? Está todo mundo alvoroçado porque de uma hora para outra uma porção considerável da face da Terra pode deixar de existir, né? Por conta de uma bomba atômica. Aí ele começa a dizer assim: tudo bem, algo semelhante a uma pandemia, né? Que de uma hora para outra, né? Toda a humanidade se vê da forma que se vê. E aí ele faz todo um caminho para dizer: tudo bem, eu entendo que a gente fica alvoroçado, que fique agoniado, mas isso é só a potencialização daquilo que é o destino de cada um de nós, né? Hora ou outra, cada um de nós, cada uma de nós, encontra com a sua finitude, né? E aí ele diz: você pode assumir 3 posturas diante disso, né? Aí ele vai fazer os encaminhamentos, e um dos encaminhamentos é justamente a esperança, né? Que Val traz aí, diz assim: olha, não importa exatamente o que vai acontecer amanhã, se uma bomba virar, mas o agora é muito válido, né? O agora é extremamente importante. Construamos o que for possível construir no agora, né? E a outra coisa, Val trouxe a questão da necropolítica, que quando eu terminei de falar me veio à mente, e aí algo que eu ouvi logo no início da pandemia, e eu acho que é muito válido trazer,
nós não temos o direito, né, o luxo de podermos administrar uma crise por vez, né? Nós administramos várias crises por vez, né? Quando eu digo nós, é a humanidade, mas nós, sobretudo, os pobres, os negros, as negras, as minorias, né? Então, você administra uma pandemia, mas administra também a falta de comida, você administra a precariedade das relações, e nesse contexto é muito bem-vindo, né? É muito importante que a gente receba essas palavras de esperança, né? Porque a vida toda é essa labuta, né? Vale lembrar a espiritualidade beneditina, né? Ora et labora, né? A gente está aí nesse caminhar da vida, trabalhando, laborando, e ao mesmo tempo não perder de vista isso que Val trouxe, que é extremamente importante, né, Val? O ofício, né, como você falou, faz parte do ofício. Lembrar que a gente deve ter sempre os olhos, né, voltados para aquilo que pode nos esperançar, né? E acho que tem sido digamos assim, a luta de todos nós que estamos envolvidos nessa seara, desde que iniciou esse contexto pandêmico, né? Quer dizer, renovar os sentidos da vida, né? Os motivos de crer, né? E por aí assim. Muito bacana. Enquanto vocês falavam, eu pensava assim que essa coisa da máscara que nós precisamos de usar, e ela até então parece ser o primeiro e o único remédio, ela cria um tipo de ethos diferente, né? Você sai na rua, um ou outro não está, mas uma maioria pode estar com a máscara. Você vai no centro da cidade e você olha e às vezes as pessoas me cumprimentam, Márcio, eu preciso olhar mais firme porque eu tenho dificuldade de me encontrar com as pessoas. Então esse clima de insegurança, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha para a televisão e vê as figuras políticas, as figuras que são reverenciais do poder, elas pouco ligando para essas expressões que são necessárias, então nós aqui apreensivos, né, apreensivos, esperançosos na perspectiva de Valdir, mas apreensivos, colocando máscara, e as figuras políticas elas não estão não preocupadas, elas não usam, elas fazem pouco caso, elas até brincam, né? Tem muitos memes na internet com o nosso presidente tentando colocar uma máscara. Eu fiquei pensando assim, aí eu lanço a segunda perspectiva para a gente conversar, para engrossar a nossa conversa aqui. O Estado é laico, abre aspas, o Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã, fecha aspas. Essa foi uma fala da chegada da ministra Damares no ministério. E como a reflexão e a prática ecumênica, ela nos coloca no âmbito das religiões, do encontro com a experiência religiosa, ela nos ajuda a pensar o nosso ser religioso no mundo. Nós somos seres religiosos, lidamos com espiritualidade, lidamos com a presença de Deus ou com a presença dos deuses, sejam deuses, sejam eles e elas quem forem. E quando a religião chega lá no poder? A gente poderia pensar assim, olha, perfeito, é uma cristã no poder, isso vai ser o melhor do nosso país, porque tem uma cristã lá. Mas nós que lemos histórias, é interessante, né? Nós somos, o Valdir é historiador, o Adriano se não é, mas nós somos guerrilheiros da história no sentido assim que somos observadores da história, né? Às vezes não deu muito certo na história a junção dessas duas perspectivas, a experiência religiosa e o poder. Como vocês observam isso? Ajuda, atrapalha? Onde ajuda, onde atrapalha? Como vocês sentem essa perspectiva? Agora poderia começar por Valdir. Eu concordo. Rapaz, é muito interessante. A gente, na verdade, assim, a gente tem dificuldade, naturalmente, a gente tem dificuldade de pensar a questão do poder, né? Eu lembro que um dos nossos pais do CEBI, né, que é o Sebastião
Gameleira, Armando, reverendo anglicano, bispo, né? Uhum. E ele sempre falava disso, que a gente precisa se resolver com essa questão do poder. Mas, ao mesmo tempo, a relação igreja-estado, ao longo da história, ela é a meu ver, ela é absolutamente perniciosa, né? Sobretudo porque ela se coloca em vários instantes da história uma verdadeira queda de braço, desde a questão do poder temporal com o poder espiritual, quem manda quem, a teoria dos poderes lá com Gelásio, né, lá atrás. Então, assim, a preeminência do poder espiritual sobre o poder temporal, e a gente vê nessa gangorra no processo histórico. E me parece que eles nunca mais se divorciaram, né? Houve essa união e nunca mais houve esse divórcio, por mais que a partir de 891 o Brasil se coloque até em face da Constituição como um Estado laico, mas de laico só tem o nome. Ou seja, o grande estranhamento hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, é porque digamos assim, o poder religioso que está em voga hoje é um poder do lado dos neopentecostais, e que faz esse uso da forma mais esdrúxula possível, com motivações teológicas. Houve tanta coisa com relação nas eleições, gente confundindo o Messias como o Messias salvador da pátria, e o pessoal falava isso com muito fervor. Eu ouvia coisa assim: ele deu sangue por nós, então, praticamente uma analogia com a figura de Jesus. Ele deu sangue por nós e nós vamos dar. Então, assim, o pessoal do Bolsonaro, cristão, o pessoal cristão, eles entendem exatamente assim: ele deu sangue por nós e nós vamos dar o nosso sangue por ele. Por isso, essa expressão do fanatismo intenso. Mas o Brasil, infelizmente, nunca deixou de ter uma influência religiosa, e religiosa cristã, por muito tempo, católica. Até hoje a influência maior ainda é da Igreja Católica, e hoje, talvez assim, e é muito interessante assim, ver, um dia desse eu vi uma cena absolutamente patética, né? O presidente estava lá saudando seu pessoal, e alguém levou uma imagem, e ele levantou essa imagem, e eu vi um coro: rei, 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 Jesus é nosso rei. Não sei se vocês lembram dessa. E do outro lado vinha: ia, Maria, nossa rainha. Aí eu disse: estamos perdidos. Triste. Vamos jogar Perdidos. cinzas, rasgar as vestes e ajoelhar, porque tá feio. Tá feio. Pois é. Então, assim, ou seja, ruim até. Foi bom que, assim, desvelou essa coisa de que só são os evangélicos fundamentalistas que dão suporte a esse governo. Na verdade, não é. Vocês viram uma faceta da igreja oferecendo apoio em troca de cargo, pessoal da área de comunicação, ainda que tenha havido reação da CNBB, ainda que a gente saiba que é uma minoria insignificante da igreja que faz isso, mas é uma feição importante da igreja. Ou seja, nós estamos vivendo uma junção de diversas facetas do cristianismo brasileiro, fechando com o atual governo. Então, esse terrivelmente cristão parece que está valendo para todo mundo, infelizmente. Infelizmente. Assustador, Valdir. Terrível. Assustador.
Tá concluído, Valdir? Sim, 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 sim. Então, Márcio, eu queria dizer que eu acho que você foi muito generoso, né? Não foi, não foram algumas vezes que a junção não deu certo. Em vez alguma deu certo, não é dos dois poderes. Em vez alguma deu certo. Quando essa aproximação se dá mediante a projeto de poder, não dá certo, né? Quando você fez a pergunta, imediatamente eu pensei em dizer isso que o Valdir falou, né? Essa disputa de ver qual é o poder que preside ao outro, né? Ora, o Papa que diz, olha, o poder temporal está sob a égide do poder espiritual. Ou, ora, o poder espiritual é um departamento, um ministério do governo temporal, né? A gente tinha no Brasil Tá quase colônia. assim, tá quase assim. Não, já foi assim no Brasil Colônia, né? Então era a mesa de consciência, né? Era a repartição que tratava da parte religiosa, ordem e consciência, uma coisa assim. E depois mudou o nome para aquele regime do padroado, né? Em que a igreja é tutelada pelo Estado. A gente teve ganhos, né? A partir de 1890, como o Valdir falou, né? Do a, a 190, se não me engano, o decreto. Mas isso não é uma coisa só por força de decreto, né? Isso é uma cultura, né, que plasma um imaginário de um povo, né? Então, por mais que um decreto diga tal coisa, o imaginário está ali plasmado. E essa junção não é automaticamente desfeita, né? Hora ou outra a gente vê que estão as coisas ali unidas. Quando a gente fala terrivelmente evangélico, né, e aí vale lembrar que não foi só Damares que disse isso, né? Depois o presidente se apropriou dessa fala, atribuiu para possíveis nomeáveis para o STF, né? Um, um ministro terrivelmente evangélico, né? É o plano. E aí, qual que é o problema justamente dessa junção? Né? Porque o problema não é ter pessoas, a gente precisa dizer isso, né? O problema não é ter pessoas religiosas na política, né? Absolutamente, não é esse o problema. O problema é haver um projeto religioso de poder na política, não é? Que a gente vê muito fortemente no Brasil a partir da reabertura política do país, uma mudança é, da postura evangélica dentro da política. Né? Como o Valdir falou, o catolicismo sempre esteve aí, como status quo, mas quando os evangélicos entram com uma postura diferente, que está fazendo um projeto de poder, é na reabertura do país, reabertura política do país, e aí a Adriana Martins vai fazer essa análise. Nós temos o Zósimo, que ganhou o prêmio de melhor tese do ano de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra que tem uma mudança de paradigma. E essa mudança é desenhada pela construção de um projeto de poder, que passa pela comunicação, que passa por alcançar cargos executivos. Né? Então, a Adriana Martins analisa, por exemplo, como a Universal perspectivou isso. Né? Então, ela analisa, acho que, cerca de 10, 20 anos da Universal. E quando é que dá certo? Né? Quando é que não é terrivelmente? Né? Quando a religião se posta dentro da perspectiva política, não como projeto de poder, mas como projeto de serviço. Quando deixa de ser um elemento para a constituição de um gueto que, no primeiro momento, se isola para se fortalecer, no segundo momento, constitui garras para dominar tudo, né, que é esse momento que a gente está vivendo. Primeiro foi um momento de constituição da bancada evangélica, e agora temos uma bancada católica. E aí, outro dia, uma pessoa católica, quando eu veiculei essa matéria sobre a reunião do povo de comunicação, veio dizer, pelo menos os católicos não se vendem. Aí eu peguei e larguei algo lá, disse, boa coisa é tanto uma quanto tanto outra. Não se vende do mesmo jeito. Né? Quando você constitui bancadas para interesses escusos, né? Particularizados, foge da compreensão do que é a vida pública, né? Do que é a coisa pública, que é para o comum, para o grande, né? Para o macro. Né?
E quando é que qual é o revés disso? O revés disso é quando a religião se entende como propulsora de valores pré-políticos, e aí vale atentar aqui para esse conceito, valores pré-políticos, ou seja, amor, justiça, solidariedade, que mais, justiça, não sei se falei, né? Valores pré-políticos que são universais, macros, e não tanto a garantia de que dogmas tópicos de fé sejam garantidos numa agenda política do país. Né? Então, quando a religião se importa com insuflar dentro da nação, dentro de um espaço específico, esses valores pré-políticos, aí vale. Aí já não é mais o terrivelmente. Né? Além disso, quando é que vale? Vale quando alguém de fé se posta na vida política, presidido por seus valores de fé, né? Esses valores de fé que eu estou chamando de pré-políticos, se entendendo como um agente público para possibilitar acesso à vida plena de toda a população. Não para os católicos, não para os evangélicos, não para os umbandistas, não para os espíritas. E aqui vale dizer que outro dia escutei, sei lá, 2, 3 anos, que um grupo de candomblecistas pensava em constituir partido, né, ou tentar fazer uma bancada também. Se a gente vai por esse caminho, é um desastre total, né, gente? É um desastre total porque a gente começa a fatiar a vida pública e não é por garantia de direitos de setores, de personagens específicas, mas de instituições, não é? Isso é muito terrível. E eu estou frisando que a gente tem que garantir a importância de pessoas na vida pessoas religiosas na vida pública, porque a gente tem um histórico belíssimo no país de protestantes, né, na vida pública, como também temos de pessoas do catolicismo na vida pública, e de outras expressões de fé também, mas que não, digamos assim, não expressaram isso para a vida pública. Né? Isso era de fórum íntimo. E aí a gente pode lembrar, né, o pastor Joaquim Beato, da Igreja Presbiteriana Unida, homem negro, perseguido pela ditadura militar, foi senador, foi secretário de Educação no Espírito Santo, e trabalhou em prol de valores comunitários, né? De valores comunitários, e não da perseguição de minorias, e não de fazer barreira a tabus morais da minha expressão de fé e que não o são para outras pessoas que estão fora da minha expressão de fé. Né? Então, é válido a presença da religião na política nesse sentido, como propulsora e como propulsora de valores pré-políticos e disseminadora de, de projetos sociais, né, para a nação. Márcio? Por favor. Adriano trouxe uma coisa que eu achei tão bonita e eu tenho plena concordância com isto. Eu quero só endossar que essa coisa da política enquanto serviço, enquanto serviço, e a gente que é da área religiosa sabe a coisa do dom, do carisma, não é? E o senso de serviço para com a coletividade. Então, se você tem de fato pessoas religiosas que tenha como propósito de vida o servir a sua cidade, servir ao seu país, ao seu estado, e através de um cargo eletivo, né, de um cargo político, mas assim, o carro-chefe, o que vai motivar efetivamente não é o fato de ele ser um religioso. Talvez o comprometimento com Cristo, com os valores da fé, o estimulem a querer ampliar o alcance do seu serviço através de um mandato e através de propostas, mas não propostas para o seu gueto, né? Quando a gente faz, e eu tenho certeza que nesse sentido o Adriano também colocou, quando faz a crítica a essa relação de religiosos com a política, é exatamente quando a religião
quer se sobrepor e quando os religiosos estão ali para pegar a sua fatia de bolo. A motivação ao longo de muitos anos de evangélicos era um pouco isto. Se os católicos têm, por que nós não temos? Né? Se a Igreja Católica pode, por que nós não podemos? E a luta aí é exatamente pelo quinhão, pela parte que lhe cabe, não é, do dinheiro público, vamos falar assim, e não necessariamente pelo tipo de serviço, pela vocação política de serviço à cidade, de cuidar das pessoas, e isso nós temos. Ó, Adriano trouxe figuras importantíssimas que eram pessoas cristãs e fizeram isso. Há um sem número de pessoas, digamos, evangélicas que têm mandato e servem isso, estão bem distante da bancada evangélica, da bancada religiosa. Não é? Era isso. Alguém colocou A aqui... fala de vocês... Diga lá. Não, alguém colocou aqui Pode falar. no chat, alguém colocou aqui no chat, dizendo que o problema é que quem se aproxima, os cristãos e cristãs que se aproximam da vida pública, são sempre aqueles que têm uma expressão mais individualista da fé e portanto, se distanciam do que Valdir trouxe aí, a partir do gancho que eu fiz, da questão da política como uma vocação para o serviço. Né? Então, se eu posto a minha perspectiva individualista de fé, de vivência humana dentro da política, é um desastre. Né? E aí eu queria lembrar uma outra coisa, que é o seguinte, o poder, não é? O Estado, digamos assim, é constituído por um consenso social que permite que ele exista, não é? Permite que ele exista. E aí o que é que acontece? O que nós vemos hoje da política e religião no país não de fato a postulação de valores cristãos, mas a instrumentalização da religião para fins políticos, não é? Perfeito. Então, dizer o Brasil, Deus acima de todos, nem lembro direito essa, que ele já errou também tantas vezes, né? Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. Já tem tantas versões que a gente se atrapalha. Mas, enfim, isso é meramente instrumentalização da linguagem religiosa, porque, e aí Carla, outro dia numa live comigo, foi brilhante, né? Quem faz coisas desse tipo é extremamente obsceno. E porque é obsceno, precisa postular coisas sagradas, precisa se valer de signos e elementos que lhe vistam de uma respeitabilidade. Mas tanto mais você faz, tanto mais você é podre, porque o que está por baixo é muita podridão, é muita obscenidade. Né? Então, conhecereis a verdade vos libertará, né? Toda uma série na reunião para falar sobre a crise instalada pela saída de Moro, não sei se vocês perceberam, mas a narrativa que foi feita foi a narrativa da última ceia, né? Olha, eu estava reunido com os ministros e as ministras e no café da manhã eu disse: hoje vocês vão saber quem é o traidor, né? E é um pouco ali Jesus falando sobre Judas, né? Então, é uma instrumentalização, não é de fato um senso religioso, um valor religioso em si, é uma instrumentalização. A pseudo-consagração do Brasil à Nossa Senhora, que foi feita, né? Que não seguiu o rito exato como é feito, enfim, uma série de coisas, mas passo a palavra. Bacana, não, bacana ter em mente essas coisas, viu? E quando vocês falavam, me vinha à mente, tem muitos ditos atribuídos a Francisco de Assis, né? Mas tem um deles diz exatamente assim: você pode pregue o evangelho sempre, quando necessário use palavras. Tem uma coisa assim, não tem? Não tem um dito de São Francisco que é assim? E me faz pensar que no campo político tem uma ligação muito forte. Não é defender o nosso, como Valdo usou a expressão, nosso gueto religioso, né? Mas é construir cidadanias, construir experiência política, né? Polis tecne,
criar, a arte de guiar a polis para um lugar melhor, a cidade, né? Gente, de Conceição Evaristo, grande poetisa negra, mulher, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, de Conceição Evaristo. Quem não leu ainda, recomendo. São poemas fascinantes da experiência daquela poetisa. E tem um que se chama Meu Rosário. Meu Rosário. E para provocar, para continuar nessa perspectiva de provocações, eu queria ler um trecho para a gente. Diz assim: Meu rosário é feito de contas negras e mágicas. Nas contas do meu rosário, eu canto Mamãe Oxum e falo Padres Nossos e Ave Marias. Eu canto Mamãe Oxum e falo Padres Nossos e Ave Marias. Do meu rosário, eu ouço os longínquos batuques do meu povo e encontro na memória mal adormecidas as rezas dos meses de maio de minha infância. As coroações de Nossa Senhora, em que as meninas negras, apesar do desejo de coroar a rainha, tinham de se contentar em ficar de pé no altar, lançando flores. As contas do meu rosário fizeram calos nas minhas mãos, pois são contas de trabalhos na terra, nas fábricas, nas casas, nas escolas, nas ruas, no mundo. As contas do meu rosário são contas vivas. Alguém disse um dia que a vida é uma oração. Eu diria, porém, que há vidas blasfemas. Nas contas do meu rosário, eu teço entumecidas sonhos de esperanças. A gente vê na poesia dela o entrelaçamento da experiência religiosa dela, né? Como a dimensão assumida negra, e aí eu não sei a confissão religiosa especificamente dela para dizer, mas a dimensão da catolicidade se misturando, os batuques que soa da África, mais a coroação de Nossa Senhora, lá no mês de maio. Existe um tipo de doloroso ecumenismo prático, para não usar o termo pejorativo de sincretismo. Doloroso ecumenismo prático que a gente sente nas pequenas comunidades das pessoas, que a gente sente nos movimentos sociais, mas que do ponto de vista institucional é tão desafiador e difícil, e até mesmo de compreender. Para nós do mundo católico, o ecumenismo é um dos pilares da nossa fé, assumido por um concílio como o Concílio Vaticano II. Não é uma coisa que um padre ou um católico deveria simplesmente, isso aqui eu vou fazer porque eu gosto. Mas em um concílio ecumênico nós dissemos assim, essa relação entre as igrejas e esse diálogo entre as religiões é parte constituinte da nossa dinâmica de fé, do nosso credo, vamos dizer assim. Mas isso é difícil demais de compreender. É por isso que eu lanço para vocês que tópicos, que artigos, que elementos vamos colocar nós, não a partir de teorias, teologias, mas na prática, quais serão os artigos de um credo ecumênico ou macroecumênico, Pastor Valdir, Reverendo Adriano? Eu sei que essa pergunta dói até em mim, mas eu lanço para vocês, porque são homens grandes. Me iluminem, por favor, que tenho limites. Então, Valdir, quem começa? Ok. Olha, primeiro dizer que o credo que nós oramos, Márcio, né, é já dito um credo ecumênico, né? Porque ele é expressão de diversas igrejas, né? Mesmo as igrejas históricas veem a importância dele. E aí eu queria pegar do credo histórico, né, desse credo, uma coisa e depois acrescentar outros tópicos. Primeiro é não abrir mão de expressarmos um Deus que é unidade e diversidade.
Deus é uno e trino, e dizer isso, que é um dogma de fé para todos os cristãos, é extremamente importante, porque diz da praticidade da vida hoje. Nós não estamos mais num tempo de cristandade, em que uma instituição religiosa diz o que é a vida e todo mundo segue o dito do que é a vida. Estamos em tempos de pluralismo religioso, né? De um mosaico religioso, porque de performances religiosas, porque as pessoas também vou fazer essa imagem mercantilista, capitalista, mas não é porque eu quero moralizar o que eu vou dizer. Mas nós estamos num tempo em que as pessoas também vivenciam a fé, performam a fé, um pouco como quem faz compra, né? No sentido de que na prateleira do supermercado pega o que bem entende, né? Olhando pelo lado positivo, examinar e tudo, ficar com o que é bom, né? Do apóstolo Paulo. Mas a gente pode tecer as críticas também a isso. Então, dizer que Deus é uno e trino é extremamente importante para um tempo como esse, em que a diversidade é um valor imprescindível, né? Você tem direito a ser diferente, né? Ser diferente faz parte da normalidade da vida, não é uma excrescência da vida, não é, um banimento das convivências, né? Não pode ser um banimento das convivências. Enfim, então, eu diria isso, né? Da unidade e diversidade faz parte desse credo ecumênico, cuja imagem, tradução, é a própria Santíssima Trindade. Eu diria que é, né, extremamente necessário para a convivência ecumênica, interreligiosa e mesmo laica, civil, afirmar a crença na bondade do ser humano. Não é? Eu lembro quando eu ia fazer pastoral no presídio, eu ouvi mais de uma vez de agentes penitenciários dizer: rapaz, vocês perdem tempo vindo fazer isso aqui. Os caras aí jogam solero no ouvido de vocês. Isso já são casos perdidos, né? Isso não é o coletivo dos agentes penitenciários, mas às vezes eu ouvi isso, né? E aí quando a gente vem para o contexto em que a gente vive e que tem uma cultura de ódio, que tem um fomento da morte, das separações, da dissensão, a gente precisa afirmar como credo ecumênico a bondade do ser humano. E aí a gente lembra Rousseau, né, o bom selvagem, né, para falar o ser humano nasce bom, né? Por essência o ser humano é bom, né? E nós temos então que alimentar essa bondade do ser humano, crer nessa bondade, e porque cremos nós a alimentamos, né? Eu acho que é um outro tópico, porque se nós não cremos nessa bondade, eu olho o que está em fé diferente da minha com extrema desconfiança, porque ele não tem uma bondade inata. Ele só vai ser bom enquanto ele for igual a mim, né? Quando ele for igual a mim. Senão eu não reconheço bondade, né? Então, reafirmar no credo prático da vida, né, essa bondade inerente do ser humano, né? Eu acho que essas duas coisas. Enquanto eu tomo fôlego aqui para puxar outra coisa, meu mano Valdir, veja lá. Muito bacana, Adriano, muito bacana. Crença em Deus, crença no homem, né? Crença na vida, muito bacana. Valdir. Exato. Valdir ficou sem microfone. Ó, teu microfone tá Sou eu, desligado, perdão, viu, estava esquecendo. Ah, eu estava pensando aqui que todos esses credos foram convenções, né? Vem de concílios, vem uma série. E para chegar a esses credos, as credos são uma série de negociações, muita coisa entra, muita coisa fica fora. Então, no momento em que a gente senta em comunidade, escuta as pessoas, de alguma forma a gente tem uma legitimidade também. Se credo é um conjunto de crenças, é aquilo que materializa a fé, a gente fica bem à vontade, Adriano e Márcio, para dizer: opa, nosso credo aqui, nessa perspectiva, podemos sim juntar isso. Não é?
E eu pensei aqui, eu li um texto muito legal sobre esse tema do Edênio Vale, e, e ali ele conversava um pouco sobre essa coisa do ecumenismo, explicando aqueles termos, macroecumenismo, o diálogo interreligioso, né? Mas ele fala uma coisa que eu achei assim, e fala uma coisa, eu fiz questão de anotar esse fragmento, porque achei essencial para a natureza do diálogo. Ele diz assim: o ponto comum para o diálogo é a experiência. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: que ele defende que o ponto de partida do macroecumenismo não é a revelação cristã e os dogmas advindos desta. Né? Aí eu abro aspas para dizer a frase dele: o ponto comum para o novo diálogo é a experiência da vida e do sagrado, do Deus da vida, assim como esse é vivenciado em cada religião e cultura. Eu gostei porque, às vezes, nós cristãos e cristãs, quando a gente se depara e se dispõe para o diálogo ecumênico, macroecumênico, diálogo interreligioso, a gente faz isso como se estivesse fazendo uma concessão. Né? Nós cristãs, vamos abrir aqui para conhecer o outro, saber do outro e tal. E, na verdade, ecumenismo não é favor. Né? É muito, na visão desse autor, que eu gostei, sequer o ponto de partida é a revelação cristã, e sim a experiência de vida do sagrado, do Deus da vida, presente em cada expressão religiosa. Então eu gosto de pensar o ecumenismo, o macroecumenismo, antes de pensar nos acordos de cúpula. Eu penso uma vez, eu acho que foi o ano de 97, olha aí, ó, lá, o ano de 96 mais precisamente, foi ano de Assembleia Nacional do CEBI, e o tema daquela Assembleia foi Bíblia e Atitude Ecumênica. E eu fui a essa Assembleia em Curitiba, foi muito interessante, e ali a gente conversou sobre sobre o ecumenismo, não necessariamente numa perspectiva do acordo de cúpulas, mas atitude. Ecumenismo é atitude. Melhor do que saber o que é ecumenismo, macroecumenismo, é ter uma atitude ecumênica, é ter essa abertura, porque ela está porque você vai perceber que as pessoas simples, elas convivem, elas conhecem, elas sabem das dores, dos dilemas, dos valores presentes nas vidas das pessoas a despeito da diferença religiosa. Ou seja, na comunidade, ele não quer saber se fulano é do candomblé ou é da Assembleia de Deus. Né? Se ele está precisando, ele chega junto, ou seja, ele tem valores, ele está presente, ele conhece a índole da pessoa. Então, o ecumenismo é feito com atitudes. E numa live passada, eu sempre dizia, eu não abro mão, assim, não é que eu esteja relativizando a importância dos documentos, né, dos acordos importantíssimos, mas o ecumenismo acontece na base, né? Acontece no dia a dia, no terreiro de casa, no quintal de casa, trocando o pão, trocando ali os víveres, que acontece essa relação. Né? Então, no credo macro-religioso, eu colocaria a escuta desprovida de preconceitos e julgamentos. Né? Considerando as diferenças, vamos nos escutar sem nos julgar, né? Sem preconceito. No credo eu colocaria... Vai falar, Márcio? No credo... Não, fica à vontade. Eu estou aqui extasiado com suas palavras. Perdão, acho que eu perdi essa parte. Eu disse que estou aqui extasiado com suas palavras. Então, continue, por favor. Acho que ele não viu ainda. Não viu.
Valdir, eu dei uma travada? Valdir, Oi. tá aí, Valdir? Você tá me ouvindo? Acho que Não, não. acho que travou lá. Valdir, tá me ouvindo? Oi. Acho que travou. Opa. Então, Adriano, não sei se tu teria mais alguma consideração sobre essa dinâmica do credo enquanto o Valdir vai Eu, Sim, voltando assim, aí? eu queria, se você se você me permitir, eu queria recitar um credo contemporâneo que tenha tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Por Na favor, por Igreja favor. Anglicana, a gente tem o hábito de, em algumas datas, substituir o credo. Voltou? Então, a gente tem Ele um vai credo da voltando, ele vai mulher. voltando. Eu fiz uma glossa para um credo antirracista. Caiu. Tá, ele volta, né? Deixa eu ver, Valdir. Deixa eu ver, Valdir. Ele volta. Pode seguir, ele volta. Valdir, você tá pelo celular agora, não é isso? Pronto, voltou. Tá nos ouvindo? Pronto, pode seguir, Adriano. Então, a gente tem o hábito de substituir, em algumas celebrações, né, temáticas, um credo, né? Eu sei que em alguns contextos isso é muito complicado, mas a gente faz. Então, eu quero ler aqui um credo de uma teóloga alemã chamada Dorothy Soelle, que diz assim: não acredito no direito dos mais fortes, na linguagem das armas, no poder dos poderosos. Eu acredito no direito, na mão aberta, na solidariedade, no poder da não violência. Eu não acredito em raça ou riqueza, privilégios relacionados a gênero ou orientação. Eu acredito que todos os humanos são preciosos aos olhos do Senhor e que a ordem da fé e que a ordem da força e injustiça são, na verdade, uma desordem. Eu não acredito que posso me desinteressar pelo que acontece longe daqui. Eu acredito que o mundo inteiro é minha casa, né? Ecumene, né? Ecumene. O mundo inteiro é minha casa e que toda mulher e todo homem é minha irmã e meu irmão. Eu não acredito que possa combater a opressão em outro lugar se nós toleramos a injustiça aqui. Eu acredito que a justiça é uma aqui e em outros lugares, e que eu não sou livre enquanto um só ser humano for escravo. Eu não acredito que guerra e injustiça são inevitáveis e a paz inatingível. Eu acredito na ação humilde, apaixonada, por mãos despidas para a paz na terra. Eu não acredito no valor do sofrimento. Eu não acredito que o sonho de correntes quebradas e liberdade são apenas um sonho. Eu acredito, em vez disso, sempre e apesar de tudo, por uma nova humanidade em Cristo. Eu acredito no sonho do próprio Deus, um novo céu, uma nova terra, onde a justiça habitará. Amém. Caramba, muito legal, Adriano. Muito legal. Você tem que mandar essa poesia para mim depois. Tem uma pegada poética, assim. Valdir, Sim, você está sim. de volta. Que bom. Tô de No volta, tô finalzinho da de sua fala volta. ali, quando eu estava Ah, em êxtase, caiu a sua internet. pois é, Você rapaz. queria concluir? Eu não sei até onde fui ouvido, mas eu queria. Adriano fez algo tão lindo, tão bonito, que eu não queria nem. Se eu for Sim, mexer, sim. estraga. Mas Aliás, eu tenho que dizer isso, eu tenho que dizer isso aqui, viu? Por conhecer vocês dois, já ter convivido, estado com você, com os dois, é tranquilo e imperioso dizer que eu estou diante de dois homens ecumênicos, de duas pessoas ecumênicas aqui, que não só ecumenismo é uma fala leve, fala mansa, né? Mas é uma praxe, e por isso me deixa muito feliz, muito alegre. Por favor, Valdir, sua palavra. ok, eu não sei até onde eu fui ouvido, mas eu vou tentar. Se eu repetir, me perdoem. Mas assim, eu falava Sim. da escuta desprovida dos preconceitos e julgamentos. E para usar a expressão do Adriano, eu creio, né, já que é credo, né? Eu creio na disposição que a disposição de aprender deve ser maior do que a de ensinar e a de doar.
Eu creio que a relação macroecumênica ela deve proporcionar atitudes de respeito e aceitação mútua, a defesa dos direitos dos empobrecidos, das empobrecidas, o combate à fome e à pobreza, a proteção ao meio ambiente, a luta contra os males do capital, um sistema nefasto que rouba a vida, rouba os sonhos, suga o sangue da gente. Então, o nosso credo deve necessariamente contemplar a defesa intransigente dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e o direito ao meio ambiente também. É isso. Em tempos tão desafiadores, ouvir de vocês dois essas coisas, esses credos que a gente... Não é nenhum concílio, né, Valdir? Mas a gente está fazendo credos aqui. Esses credos dados no terreiro, dados na praça, dados na rua, né? Eles são os mais poderosos, mais fortes, mais cheios de Deus. E eu fico realmente emocionado, viu? Amigos, eu queria lançar para vocês, nós somos um centro de estudos bíblicos onde a realidade abre a Bíblia para nós, é a realidade que abre a Bíblia para nós, e ao mesmo tempo a Bíblia ilumina a nossa realidade. Por isso eu queria pedir que texto bíblico nós poderíamos ajudar, quem sabe, iluminar todo esse caminho de reflexão ecumênica, macroecumênica. E enquanto vocês preparam essa reflexão, eu queria ler um pouco dos comentários e fazer menção a algumas pessoas que estão aqui conosco, deixando sua reflexão no chat aqui, enfim. Tá legal? E se por acaso, no que eu for lendo, vocês acharem algo significativo, porque tem perguntas, mas tem reflexões, tem considerações, tem saudações também. Então, se vocês forem achando algo que é relevante, no sentido de que, queria retomar, vocês podem ficar à vontade para anotar e depois a gente fazer um resumão, assim, desse que o povo está trazendo aqui, tá legal? Bom, a última que postou aqui foi Ide é do Cebi Feira, da paróquia lá do São José Operário. Importante reafirmar, é importante, né, Ide? Reafirmar no que cremos em tempos tão tenebrosos. Isso é muito importante. Márcia diz para a gente assim, ó: os cristãos estão precisando viver este ecumenismo. Creio que o mundo seria mais humano. E lembrando de Márcia, eu queria saudar todas as pessoas envolvidas com os cursos de iniciação à teologia aqui de Feira de Santana, que estão nos acompanhando, mas também da Diocese de Rui Barbosa, que estão nos acompanhando por aqui, a Escola de Teologia Dom André de Witt, na pessoa de Márcia. Eu saúdo a todas essas pessoas. Muito bem. Nilzete, parabéns a todos, parabeniza pela live. Noélia está por aqui, ela diz assim: todos os fiéis acreditam que Deus está em sua religião, pois devemos respeitar independentemente da nossa religião. E isso é ecumenismo, né? Então, a dimensão do respeito, creio na vida, creio na minha religião e creio na do outro também, né? Isabel está aqui, Isabel do Cebi Feira, Cebi Bahia, creio no povo livre que defende a vida plena. Muito bem, Isabel, muito bacana. Nilzete, muito bonito esse credo, reverendo Adriano. Adriano, você vai ter que publicar esse credo, porque todo mundo, várias pessoas dizendo: Adriano, ó, publica esse credo aí, porque a gente quer ele também. Isabel lembra também que ecumenismo é vida partilhada. O pastor Jorge Nery está com a gente, né? O pastor Jorge Nery está por aqui. Muito bem, deixa eu ver mais. Marilza Alves, forte esse credo proclamado pelo reverendo Adriano. A gente vai ter que fazer um concílio que é para a gente institucionalizar esse credo, vai se chamar Credo de Adriano. Viu? Porque o pessoal achou muito bonito ele aqui. Pastor Jorge Nery diz assim: o mundo é minha paróquia. E lembra João Wesley.
O Mundo é a Minha Paróquia, lembrando de João Wesley. Gerinaldo, irmão Gerinaldo da Caritas, está por aqui também. Maria Aparecida Araújo, ecumenismo, sinto que o cerne é respeito. Muito bacana, Maria Aparecida. Géry lembra assim, ó, aprendi a importância do ecumenismo e o diálogo interreligioso com meu primeiro pastor batista, aos 90 anos, com o pastor Jorge Nery. Olha aí, muito bem. Naquele tempo, eu já compreendi esses processos de respeito, amor, unidade. Muito bacana. E muita gente parabenizando pela reflexão, o pastor e o reverendo, né? Tem até católico dizendo assim, eu quero esse pastor, ou um pastor, um reverendo desse lá na minha paróquia, porque não está dando certo com o padre que está lá. Joelilza, lá de Utinga. Joelilza, lá de Utinga, faz referência à poesia de Conceição Evaristo. Deixa eu ver mais aqui. Luiz Pedro Moraes. Eu acho que Pedro é do curso de Teologia para leigos aqui da Arquidiocese de Feira. O que antes era restrito e privilégio de alguns, o Valdir parece que deu uma saidinha de novo, né? A internet dele deve estar com algum problema, mas ele volta daqui a pouco. O que antes era, aqui quem diz é o Pedro. Pedro me parece que é daqui de Feira, se eu não estou enganado, Luiz Pedro. O que antes era restrito e privilégio de alguns, ilustrados, intelectuais, que é o melhor estilo Olavo, o que será? Qual Olavo ele faz? Davam o tom daquilo que passou-se a conhecer como politicamente correto. Então, chegam os incorretos, ou seria terrivelmente incorretos, invertendo em nome a ordem, ou seria subvertendo verdades e paixões adormecidas. Caramba, que poético, Pedro. Muito bonito. Valdir está conectado ao mesmo tempo com o celular e com o computador, parece. Aí, hora o celular cai, hora o computador voltou. Muito bem. Muito bem. Vamos ver mais quem está por aqui. Eita, deixa eu tirar um aqui, Valdir. Valdir, é bom desconectar o áudio de das suas recepções aí. Pronto. Você está de volta, Valdir? Você está com a gente? Tô! Então, viva! Aqui. Lilian Apanhando. Azevedo, que bom. Lilian Azevedo, a religião sendo usada como estratégia de marketing para legitimar o desvirtuamento do poder. Muito bem. O pastor Jorge lembra aqui a trajetória de Djalma, o Djalma de Ogum. Ele lembra esse título bacana que Djalma recebeu na caminhada da vida. Nos ensina nessas práticas de macroecumenismo. Muito bacana. Joelilza, lá de Utinga, diz: seria interessante que os cristãos pudessem colocar-se à disposição para o bem comum e não de si próprios, né? Como acontece no cenário atual. João Kleber, infelizmente, independente do segmento de fé que se pratique, o poder sobe a cabeça, né? Isso mesmo, João. É desafiador, como o pastor e o reverendo lembrava, essa dinâmica de ligação entre a experiência de fé e do poder. Isabel jogou aqui, Marielle presente. Isabel é fogo. Isabel não é brincadeira, não. Muito bem. E um bocado de gente saudando e deixando um pouco as suas reflexões, né? Robson Brito, muito bom poder debruçar os nossos olhares sobre esse tempo de pandemia, que só faz reforçar a descaracterização da realidade do povo, principalmente daqueles que estão à margem. Muito bacana, Robson. E João Maci está por aqui. João, um grande abraço. João Maci é do CEBI lá, faz parte da coordenação do CEBI Bahia e é do CEBI Irecê. A mulher está lá para longe da Bahia. Bahia grande, meu Deus. Padre Ailton, eu nunca lembro de onde o Padre Ailton é, mas Padre Ailton é do CEBI Bahia. Padre Ailton
Já dizia José Comblan, nunca lembro de onde é a paróquia dele. Eu nunca lembro. Itatinho, uma coisa dessa. Tem um Itatinho, não tem, Valdir? Tem. Itatinho, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, uma coisa dessa. Já dizia José Comblan, isso é o Padre Ailton quem diz. Ter fé é acreditar no caminho de Jesus e tornar-se com ele sinal de esperança para os desesperançados. Muito bacana. Valeu, Ailton. Muito bacana. Tanta gente boa. Você vê que a live acaba se tornando um tipo de reencontro de amigos, assim. Os amigos se encontram aqui, ficam batendo papo. Às vezes, uma pessoa do sul da Bahia, que a gente nunca viu, aparece aqui e diz: ah, caramba, como é que bom, você está por aqui com a gente fica muito feliz. Enfim, Isabel mesmo, hora ou outra, ela diz: ah, onde é que tu estava? Que eu nunca mais te vi. Então, reinvenção de encontros. Reinvenção de encontros. A gente gosta de se encontrar, então a gente inventa como se encontrar. Isso é muito bom. Que bom estar com vocês dois aqui partilhando essa experiência tão bacana e vital assim, né? Com homens cheios de fé e homens tão comprometidos com o diálogo. Como é que a gente ilumina isso tudo que a gente conversou? E aí já na perspectiva de a gente já lançou um credo aqui no nosso concílio no Facebook que nós criamos. Mas como é que a gente ilumina isso com a palavra de Deus na perspectiva de horizontes? É mesmo que pensar assim. Eu já vi alguém dizer, e nesse tempo isso está mais difícil, não sei nas religiões, nas experiências de igreja de vocês, mas na minha experiência católica específica, existe um tipo de ranço da contra-reforma muito forte. O protestante é ruim, o protestante é mau. Existe até a expressão no nosso meio, um dia desse, numa sala de aula, alguém falou isso, eu só voltei a desmaiar. Ranço protestante, fecha aspas. Então, é o retorno às antigas experiências de ódio, né, de desconfiança, de medo. Então, isso é muito desafiador. Então, alguém pode estar nos acompanhando e pensando assim: olha, eu tenho dificuldade com o ecumenismo, eu tenho dificuldade de me relacionar com outra igreja, ou tenho medo, tenho receio de me relacionar com alguém que é do candomblé, ou alguém que partilha da experiência espírita. Como a gente ilumina essa realidade desafiadora, como o Valdir dizia, né? Fundamentalista, intolerante? Como a gente ilumina tudo isso? Eu posso começar, porque pode ser que minha internet caia, né? Então deixa eu começar logo. Por favor. Antes, olha, eu estava ali olhando, vi vários estudantes de teologia aqui da Faculdade Batista Brasileira, né? Então eu vi ali Que bacana. a Valdenice, vi o Roberto Rivelino, pastor Coriolando, um jovem pastor talentosíssimo, né? Também estava aí e vi alguns comentários dele, também um abraço. Lilian, uma querida companheira, também está aí. E Belzinha do meu coração, né? Belzinha aí. Guarda o licor, Bel, que eu vou aí. O texto que eu pensei, na verdade, eu pensei porque é um texto que eu recorro a ele muito frequentemente, para leituras mesmo. É um texto de Jesus, lá de Mateus 11, de 28 em diante, que eu acho um primor, que diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu gosto desse chamamento de Jesus, primeiro porque ele não direciona a um determinado tipo de pessoas, mas a todas as pessoas. É um chamamento irrestrito, é um chamamento a todo ser humano, né? Isso me parece bem ecumênico, isso me parece bem amplo, bem aberto, né? E Jesus reagia com muita força, até mesmo quando os discípulos queriam fazer
essa divisão, né? Não está conosco, manda fogo, destrói. Não, deixa, não é? Então, esse chamamento de Jesus é um chamamento amplo, irrestrito. E penso que para dias de pandemia é um chamamento profundamente consolador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu diria, quem nesse isolamento, quem tendo que sair do isolamento para trabalho, quem não fica, quem não se sente cansado, quem não se sente oprimido, né, seja pelas estruturas de poder, seja pela questão emocional, espiritual, mas de alguma forma nós experimentamos essa opressão, nós experimentamos esse cansaço, e esse cansaço não é apenas físico, é um cansaço mental, e eu diria um cansaço de alma. E eu gosto quando ele diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Uma alma descansada alimenta um corpo cansado. Às vezes você está descansado, mas a alma está abatida. Às vezes a alma está abatida, porém consolada, e isso fortalece o corpo. E esse chamamento de Jesus inclui o descanso para a alma. E eu acho isso profundamente lindo. E ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo. E ele termina essa porção dizendo que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é como se o exercício da fé, o exercício do seguimento, o exercício de atenção a este chamamento seja um convite também para o descanso para a alma. Então, numa pandemia como esta, eu vejo esse texto como essencial, até porque ele o é para mim. Então, é um chamamento para quem está cansado, quem está, às vezes, chateado, está bravo com tudo, ou mesmo sentindo o peso de todo o sistema. Então, o chamamento de Jesus é exatamente para que você tenha o descanso, para que a sua alma tenha o descanso. Penso que esse texto dialoga bem com nossos dias e dialoga com o propósito pelo qual estivemos aqui nesta já quase 1h30. Obrigado. Ok. Eu pensei aqui, para iluminar esse nosso final de jornada, a parábola do bom samaritano, né? Lucas 10, 25, 37, porque eu acredito que tem uma dimensão de esperança e tem uma dimensão também da convivencialidade, né? Da convivência entre as pessoas, e ali se aproxima, né? Alguém pergunta a Jesus o que é preciso para herdar a vida eterna, né? Na de Lucas está assim. Aí Jesus responde, né, amar ao Senhor sobre todas as coisas, depois ao próximo como a si mesmo. E aí a pessoa pergunta, mas quem é meu próximo, né? Aqui tem uma coisa formidável, que acho que a gente precisa resgatar. Quando o Márcio falou sobre isso, sobre uma passagem bíblica, me reportei meu tempo de criança, quando a gente falava muito o próximo, o próximo. Essa importância da palavra próximo, na nossa cultura, a gente deve ao Evangelho, né? O entendimento do próximo como aquele a quem a gente deve tratar bem, né? E não é formidável que Jesus responde quem é o próximo, deixando meio aberto, Valdir, como o caso ali do morango, né? A gente, porque não tem uma resposta precisa, né? Mas assim, Jesus ilustra quem é o próximo com o improvável, né? O samaritano é o improvável da história. E aí eu digo da dimensão de esperança, que é
você pode ter certeza, né, pela presença de Deus em sua vida, por mais tenebrosos que sejam os momentos, que o improvável, o inesperado, acontecerá em sua vida. Né? Você receberá essa mão estendida. Não é? Então, ainda que você que escuta a gente nesse momento passe por momentos tenebrosos, não é? Ainda que passemos todos por um momento difícil, há sempre um samaritano, não é? Sendo puxado por Deus, digamos assim. Mas essa palavra eu trouxe sobretudo porque o samaritano é o improvável da história, no sentido de que de quem a gente não espera receber ajuda, a gente pode receber essa ajuda. Não foi o levita, homem de muita fé, não foi o sacerdote, homem de muita fé, foi um samaritano tido como inimigo. E, e aí, voltar para aquilo que a gente falava do campo prático, né? Eu não entendo o ecumenismo, primeiro, como um protesto para o reconhecimento dos meus dogmas, da minha crença, para que eu possa estar no púlpito do outro, na celebração do outro. Que bom se a gente pode dividir, compartilhar, melhor dizendo, a mesa, mas eu entendo o ecumenismo e o diálogo interreligioso, sobretudo, como a possibilidade de eu poder viver o cotidiano com a outra pessoa que é diferente de mim em termos de fé. Isso é muito mais rico do que dividir, compartilhar culto, compartilhar a Santa Ceia, para mim, pelo menos. Né? Eu me sinto muito mais confortado quando alguém consegue estar em minha presença e compartilhar da sua fé, mesmo sendo de outra fé. Enfim, né? Um apelo aqui para o campo prático da fé, que é a solidariedade, a construção de uma sociedade justa, fraterna, de amor, e essa parábola aberta desse jeito que Jesus conta. Né? Não diz quem é o próximo é ilustrado. Quem é o próximo na sua vida? Né? Nessa história é o samaritano, mas quem é esse próximo? Né? A quem você deve tratar como a si mesmo, né? Jesus foi estupendo, né? Como Rubem Alves com o Morango. A gente não sabe qual vai ser o final dessa história aí, mas a gente sabe que tem um próximo que você precisa olhar como samaritano. Né? É isso. Bacana, muito bacana mesmo. Estamos chegando aos finalzinho da nossa live. Então, mas a gente sai daqui animados, esperançados, cheio de esperança, para lançar-se, né? Lançar-se nesse mundo. É preciso mesmo lançar-se nessa perspectiva. E algumas pessoas lembram isso, né? E o Delice está por aqui, fala desse momento como um momento rico e iluminador. Neuci deve ser Neuci lá de Salvador, né? Neuci está por aqui também. Edson, muito forte essa reflexão. Fala da reflexão de Roberto. Marilza Alves diz que é preciso fazer ressoar essas experiências, né? Eu queria fazer menção a que está por aqui também. Eliana que é daqui da comunidade de Fraternidade, está aqui conectado com a gente. O padre Leomário, se eu não estou enganado, Leomário está onde, meu Deus? Acho que está em Tanquinho, meu Deus. Ou não, não sei. Padre Leomário é um grande amigo, está por aqui também. Minha esposa, Jeane, está por aqui conectada com a gente também. Então é muito bacana estarmos juntos, estarmos em família. Valdir, eu acho que a palavra ecumenismo, na sua palavra, na sua iluminação, é consolador. Ecumenismo é uma experiência de consolo. Adriano, na sua iluminação, o ecumenismo é uma experiência de convivência, uma inevitável convivência. Então, isso nos ilumina para a nossa prática e para nos desafiarmos nesse caminho, né? Alguém pode pensar assim, porque uma vez um colega da igreja, um amigo da igreja, disse assim, ó, não, mas eu não vou me envolver com esses crentes, não, porque eles só ficam falando mal da igreja. Aí eu disse, olha, mas diga assim para ele, eu te amo, eu não quero ficar falando mal de você, você é meu irmão, nós estamos aqui, nós moramos na mesma rua. Não, eu não vou nem cruzar a frente da casa dele, porque ele fala mal da igreja. Como essa dinâmica mesmo, gente, é muito prática, é muito cotidiana, não é conceitos que vai dar conta dessa experiência, mas é uma experiência mesmo do cotidiano, de superar
superar besteiras, ranços, né? Rixas e abraçar. E abraçar. Palavras finais. Palavras finais para a gente ir agradecendo a Deus por esse momento, a Deus, a deusa, a todos os deuses, a todas as experiências religiosas, a todas as espiritualidades, a toda a vida que emana ao nosso redor, agradecida por estarmos juntos aqui como irmãos, convivendo, mesmo que ainda distante um pouquinho, né? Convivendo. Quer dizer, de Adriano eu não estou tão distante, não, a gente está quase no mesmo bairro. Então não está tão longe, Tá no não. mesmo bairro. Valdir que está lá. Valdir está nas Brenhas lá de Salvador e está longe pra caramba. Então, muito bom estarmos aqui. Então, lembrando que próxima semana, nesse ciclo de lives do mês de junho, seria o nosso último encontro. O nosso último encontro, e será com a pastora. Cadê? Eu anotei isso aqui em algum lugar para não esquecer e depois me passei. Então, será. Cadê? Deixa eu ver se acho. Não, mas está aqui. Aqui tem. Muito bom. Então, o tema será Mulheres e Pandemia, com a pastora Odja Barro, teóloga feminista, pastora batista, e Ireni de Jesus, teóloga católica. E a gente chama todas as mulheres, elas já estão aqui na roda com a gente, mas agora a gente chama todas as mulheres para a gente conversar, bater papo, evidenciar e chamar a atenção para a experiência feminina tão bonita, né? Pastor Valdir, Adriano, últimas palavras. Última palavra parece que vai morrer, né? Considerações finais. Agradecer. Agradecer de coração esse momento. Eu estou no CEBI desde 95, são 25 anos, né, no CEBI. E o CEBI, para mim, é um respiro. Né? CEBI, para mim, é um espaço de vida. E, por muitos anos, as minhas prédicas na comunidade que eu pastoreava eram fruto das vivências, dos estudos, das discussões coletivas no ambiente do CEBI. Então, minha igreja nem sabia que aquilo que eu estava falando era uma produção coletiva no ambiente do CEBI. Então, isso é muito significativo. E são muitos amigos. Né? Aqui, na Bahia, desde que eu cheguei, vi muitos aqui, né, pessoal, que a gente só se encontra em assembleias, né, nos seminários que a gente faz, e agora está se encontrando toda semana aqui. Está sendo bom rever todo mundo, o pessoal lá do Sul, o pessoal lá da Salobro, o pessoal lá de Lajedo de Eurípedes, né, o Rafael, a João Maci, companhia, e tanta gente boa aqui de Lauro de Freitas, Salvador. Mas só dizer que o CEBI é um pouco isto mesmo, né, a questão o quanto a Bíblia ilumina a vida da gente, inspira a caminhada, e quanto ela vai nos tirando as arestas, né, que às vezes a tradição religiosa a gente vai colocando, e na vivência com o CEBI, no CEBI a gente vai tirando e vai burilando, e a experiência que o CEBI nos faz pessoas melhores. Né? Então isso é a minha gratidão por isso também. Participar desse momento é uma forma assim, se eu sou o que sou hoje, é graças à caminhada generosa com essas irmãs e esses irmãos do CEBI. Então, agradecer essa oportunidade. O CEBI é uma instituição de muito respeito, a quem a gente admira, preza. É muito bom saber que existe o CEBI, né, e que toca a nossa vida de alguma forma, mesmo que, no meu caso, por exemplo, não acompanho de perto, na convivência, mas chega para mim as produções, né, o horizonte do CEBI, e isso é muito bom. Eu queria focar essa mensagem final aqui para as pessoas que são de feira e que estão acompanhando aqui essa nossa live. Desde que eu cheguei em feira, né, eu tenho tentado me inserir nesse contexto ecumênico da cidade e promovido coisas, né? Encontrei já alguma coisa na cidade, eu estou me inserindo, né? Não estou trazendo do nada, evocando uma história
né, que já foi muito mais forte do ecumenismo na cidade. Em 2017, eu fiz uma primeira celebração na semana de oração pela unidade dos cristãos, lá na minha comunidade. Naquele ano, fomos 6 pessoas na celebração, né, eu, pastor Jorge, minha esposa, a Letusa, companheira de Jorge, José Nilson, né, 6 pessoas. No segundo ano, nós fizemos já algo mais amplo, envolvendo a Arquidiocese de Feira. Estive com Dom Zanoni na época, tomamos um café. Eu fui só comunicar para ele, né, informar o que a gente estava pensando em fazer na cidade, e ele se prontificou a estar com a gente em um dos dias. Nós fizemos uma celebração na comunidade Sagrado Coração de Jesus, dos padres jesuítas ali, né, da Paróquia de Todos os Santos. O arcebispo presidiu e o reverendo Cássio pregou, né, eu elaborei o roteiro e foi uma lindeza. Tivemos naquele mesmo ano uma celebração de abertura, de encerramento na EPU de Muritiba, Igreja Presbiteriana Unida. Na minha comunidade fizemos um chá das mulheres com temas feminismo, né, a Bíblia e a mulher, né, algo desse tipo, com a Letusa. E esse ano a gente fez, dada a pandemia, a gente fez, né, uma celebração, o Márcio participou e várias pessoas, né? Dizer que a gente está pensando em fazer reuniões, né, Márcio? Ativar, contando aí com a força do CEBI na cidade, com a Igreja Anglicana, com a Arquidiocese, a Igreja Presbiteriana Unida, a Aliança de Batistas do Brasil. Então, se você que escuta tem interesse por viver isso aqui na cidade, fica atento, atenta, enche aí a paciência do Márcio para saber informações que a gente vai tentar estabelecer um calendário comum aqui na cidade. Estou fazendo esse histórico para dizer que a gente, no passar dos anos, está crescendo na convivência, né? Na convivência, na amizade, no carinho, e é isso. Então, muito obrigado ao CEBI. Muito bacana, muito bacana. Isso que o Adriano lembra é muito importante, pessoal, porque essa região da Bahia teve uma tradição muito, em outros tempos, uma tradição muito forte de movimento ecumênico, de igrejas e religiões se encontrando para pensar estratégias, para caminhar junto, para militar, para as lutas, né? E dizem que a década de 90 para cá é o tempo do esmorecimento, né? Da década de 90 para cá a gente deu uma caída nesses movimentos, mas é hora da gente recobrá-lo. Então eu reforço e endosso isso que Adriano falou. Se você acha interessante esse tipo de caminhada juntos, como igrejas, entre em contato com a gente e a gente quer provocar alguma coisa nesse sentido. Eu imaginei que você pode estar pensando assim também, mas onde é que eu leio mais sobre isso? Eu queria entender mais os conceitos, as ideias, a história. O CEBI, por conta dos 40 anos, publicou esse livrinho aqui, ó, Bíblia e Ecumenismo. Bíblia e Ecumenismo, Memórias, Reflexões e Experiências. É um material celebrativo, por conta dos 40 anos. Tem a introdução do Rafael. O Rafael é o atual coordenador do CEBI, da equipe de coordenação do CEBI nacional, né? E o objetivo é fortalecer essa dinâmica e mostrar como isso é fundamental para nós. Como para nós seria impossível ler a Bíblia se nós não fôssemos ecumênicos. Seria um erro, um lapso, né? Você pode pensar que é difícil ler ecumenicamente a Bíblia, para nós seria impossível pensar a leitura da Bíblia se não fosse nessa dinâmica ecumênica. O CEBI também é um tipo de editora popular, né? Então esse livro você encontra no site do CEBI, cebi.org, você pode procurar lá no Google. Esses materiais são muito baratinhos, porque o objetivo é chegar às comunidades. O objetivo é chegar às comunidades e acessar um pouco essas experiências para que as comunidades tenham substância na sua caminhada, né? O grupo de assessoria do CEBI da Bahia, que no caso Valdir faz parte também, veja, Valdir é assessor do CEBI Bahia, com mais uma trupe de gente muito poderosa aqui, a Adriana Amorim, CEBI Salvador, Caroline Santos, CEBI Itabuna, eu acho que Carol é de Itabuna, né? Elizabeth Paiva, lá, Batista, do CEBI Salvador também, um tal de Márcio de Oliveira, que é do CEBI de Feira,
irmã Meire Elizabeth, lá do CEBI de Salvador, pastor Valdir, do CEBI de Salvador também, atendendo a uma provocação do CEBI Nacional, a gente fez aqui é mais um tipo de círculos bíblicos, com o tema Em Busca de Superação das Intolerâncias e Fundamentalismos. Isso que o Valdir falou de forma tão forte. Como ler a Bíblia para superar essa dinâmica tão violenta que é o fundamentalismo, a gente pegar a Bíblia ou ensinamentos doutrinais das religiões ao pé da letra e seguir e transformar isso em violência, que é a intolerância, né? Toda intolerância é violência. E aqui a gente está lendo alguns textos bíblicos para iluminar, para lançar perspectivas, né, de uma vida mais dialógica, mais dialogável. Também você encontra lá no site do CEBI, tá legal? Então, coisas para a gente ler. A gente está em quarentena, né? Alguns estão em casa, então ler não faz mal. Então, uma literatura boa, bacana, engajada, isso é muito importante. É hora de dizer tchau. Abraço, Márcio. Você sempre manda muito bem, rapaz. Já lhe falei, muito viu? Obrigado. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado, pastor Adriano, pelo testemunho de vocês, pela presença, pela disponibilidade e presença de cada um de vocês aqui com a gente, com reflexão tão profunda, tão forte. Eu saio daqui emocionado, animado. Aliás, é como o Valdir disse, CEBI é suspiro, né? Quando a gente faz um encontro do CEBI, a gente sai querendo salvar o mundo, rapaz. É uma coisa louca, mas a gente sabe que a gente segura nas mãos e vai junto, e vai fazendo aos pouquinhos do jeito que a gente consegue, no nosso lugar. Isso é muito bacana, por isso, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite a todo mundo que acompanhou. Valeu. Pessoal, boa Abraço, noite. Adriano. Um abraço. Valeu. E a gente Boa noite, encontra meu irmão. Muito bom. Obrigado. próxima semana, abrindo a roda e chamando as mulheres para falar. Fica com Deus. Até a próxima.